Foi no dia 20 de setembro de 1835 que começou, no Rio Grande do Sul, a mais importante batalha do estado. Comemorada até hoje com devoção, a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, colocou, de um lado, proprietários de terras gaúchos e do outro, o Império. Conhecidos como farrapos, os estancieiros acreditavam que suas províncias tinham que ser independentes do Estado, reclamavam os altos impostos cobrados e exigiam melhores condições de mercado. O charque produzido no Sul era taxado com cerca de 15% de impostos, enquanto o charque produzido pelo Uruguai recebia apenas 5% de taxação. A Revolução Farroupilha foi, sim, uma guerra tributária, criada por estancieiros de alta corte, quando na verdade quem lutou foram os pobres e desvalidos, representados primeiramente pelos índios e brancos, pois os negros estavam na lida.
Mas é claro, o Estado construiu seus heróis. E quando que passamos a ouvir sobre nossos heróis farroupilhas? Foi quando Getúlio Vargas se tornou presidente do Brasil e começou um processo de construção da imagem dos heróis nacionais, mitificando a história da Guerra dos Farrapos. Foi nesse momento em que os generais farroupilhas tomaram seu espaço vanglorioso na história do Rio Grande do Sul. Podemos citar General Bento Gonçalves e General Davi Canabarro, dentre muitos outros que receberam esse prestígio. Para lutar por um país independente, foi necessário juntar as tropas dos generais que aderiram à causa e assim foi formado o Exército Farroupilha, liderado por Bento Gonçalves. Após um ano do início da guerra, devido à grande baixa das tropas farroupilhas, os negros escravos foram introduzidos no combate, com a promessa de liberdade. Os negros formavam uma unidade militar que ficou conhecida como Lanceiros Negros. Eram exímios combatentes de cavalaria armada, com lanças compridas, e se entregavam à luta com garra, condicionados à vitória sobre o regime escravocrata do Império do Brasil. Durante longos 10 anos, muito sangue foi derramado em terras gaúchas. Depois de uma década, a guerra encaminhava-se para o seu fim. Todas as tratativas já haviam sido feitas e o Império começava a anistiar os fazendeiros revoltosos, perdoando-os e, em muitos casos, indenizando aqueles que haviam despendido muitos recursos financiando a guerra. Mas havia uma questão que muito assolava os imperialistas e os farroupilhas. O que fazer com os negros que pertenciam ao Império e estavam lutando ao lado dos farrapos? E a liberdade prometida aos guerreiros negros, como ficaria? Havia um receio por parte do Império de que os negros que voltassem da guerra se rebelassem, causando desordem e exigindo os direitos de liberdade prometidos, pois agora estariam armados, sentiriam-se traídos e com desejo de liberdade.
Pensando nisso, uma traição começou a ser planejada entre o Duque de Caxias e Davi Canabarro, onde o Império e suas tropas, lideradas pelo Barão Moringue, invadiriam o acampamento Farroupilha, sob o consentimento do general Davi Canabarro, com o intuito de dizimar apenas com a vida dos negros. Este episódio é conhecido como o Massacre de Porongos, e é essa história que hoje vamos contar. A história dos lanceiros negros que foram à guerra lutar pela própria liberdade. Em uma carta, escrita pelas mãos do general imperialista Duque de Caxias, destinada ao Barão Moringue, havia ordem para realizar a matança. A carta tomou seu rumo, sendo entregue de mão em mão até chegar em Moringue, que a leria e entenderia a ordem seletiva de execução. Sob o papel encontrava-se claramente escrito: no conflito, poupe o sangue brasileiro tanto quanto puder, particularmente da gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda pode nos ser útil no futuro. Duque de Caxias ainda mencionava como deveria ser feito o ataque. A orientação era de que avançassem sempre à direita do acampamento, pois as tropas farroupilhas estavam protegendo-se à esquerda. Ainda havia ordem para apontar os canhões e bombardear o acampamento.
Um dia antes do ataque ao acampamento Farroupilha, o general Davi Canabarro desarmava sua própria infantaria negra. Com este ato, entre linhas, Canabarro estava abrindo portas para que o exército imperial de Moringue atacasse certeiramente os lanceiros, os únicos que deveriam morrer naquela madrugada. Lanceiros. Entrei nessa luta que não era minha. Eu, meus camaradinhas, entrei nessa luta que não era minha. Eu, meus camaradinhas, joguei minha lança, busquei liberdade, ganhei no lombo a falsidade. Entrei nessa luta que não era minha. Eu, meus camaradinhas, as tantas verdades que foram negadas na gira do tempo serão reveladas. Entrei nessa
E foi na madrugada de 14 de novembro de 1844 que o massacre de Porongos aconteceu. Enquanto as tropas imperialistas, fortemente armadas, atacavam, cabia aos negros apenas a tentativa de sobrevivência, visto que estavam desprotegidos. Os lanceiros não utilizavam escudos de proteção, mas sim seus grosseiros ponchos de lã bicharás, que lhes serviam de cama, cobertor e proteção do frio e da chuva. Quando estavam em combate a cavalo, enrolado no braço esquerdo, o poncho servia-lhes para amortecer ou desviar um golpe de lança ou espada. Porém, como haviam sido desarmados no dia anterior, muitos lanceiros não tinham consigo seus cavalos e armas, o que lhes impedia de contra-atacar. A matança ocorreu de forma sangrenta. Parte dos negros morreram ali. Outros, que restaram, foram entregues ao Império, que logo tratou de separá-los, levá-los ao Rio de Janeiro, os vendendo para exércitos e cafezais, de modo que não pudessem se unir novamente em prol da liberdade prometida. Naquele dia, tomava corpo a maior traição já vista na história do estado do Rio Grande do Sul. Foi a maior vergonha dos farrapos. É importante mencionar que, se a liberdade tivesse sido concedida, aquele ato estaria antecipando a abolição da escravatura no Brasil. Os verdadeiros guerreiros e heróis da batalha foram os lanceiros negros. Foi no Cone Sul, onde o céu era mais azul. Promessa de vida jamais foi cumprida. Rebeldes ou imperiais, não importando o lado, o lugar dos seus filhos, um cativo escravo. Lanceiros negros, soldados de Jorge, a caminho do céu. Yeah, yeah.
lanceiros negros, soldados de Jorge a caminho do céu. Onde o céu era mais azul, promessa de vida jamais foi cumprida. Rebeldes ou imperiais, não importando o lado, no lugar dos seus filhos, um cativo escravo. Lanceiros negros, soldados de Jorge a caminho do céu. Lanceiros negros, soldados de Jorge a caminho do céu. Uma grande lança de madeira, faca pequena, garrucha e facão, bravura guerreira e os pés no chão. Vedado o uso da espada, não lutavam a cavalo. Os lanceiros da liberdade foram entregues à própria sorte. Lanceiros negros, soldados de Jorge de pé no chão. Lanceiros negros, soldados de Jorge de bom coração. Epa, pirirundeiro, ripepirirundau, era lá, viraram